Bom dia de novo. Vou aproveitar apenas para fazer um comentário em relação à última questão que foi colocada ao Tom, em relação a uma auditoria VDA, uma auditoria CQI. Dois aspectos. Um é qual é que é o âmbito da auditoria. Isso deve ser definido claramente pelo auditor e deve considerar o que é que vai ser auditado, qual é o processo que vai ser auditado. A outra situação a ter em conta é que uma auditoria VDA, assim como uma auditoria IATF, tem que ter em conta sempre os CSRs dos clientes que sejam aplicáveis. Portanto, diria que é uma questão do auditor definir claramente qual é o âmbito e definir, também tendo em conta as suas próprias competências, o que é que vai auditar. No entanto, sendo uma auditoria VDA 6.3, eu diria que eventuais constatações seria se o CQI está a ser aplicado ou não. Nunca seria ir fazer a auditoria CQI com todas aquelas questões. Bem, isto foi apenas meter aqui uma colherada. Vamos passar agora para uma outra mesa redonda. Já há pouco o Michel e o Miguel falaram da indústria 4.0, novas tecnologias, etc. Vamos agora para uma mesa redonda com 3 especialistas da área da qualidade, da indústria automóvel, para nos falarem da qualidade nos tempos atuais. Novas tecnologias, novas situações, novos constrangimentos. E então, sendo assim, irei apresentar um de cada vez. Vamos começar pelo Marco Matos. O Marco é um amigo já de longa data. O Marco está na indústria automóvel já há largos anos, já trabalhou em Tier 1, Tier 2, com uma experiência internacional considerável. Assumiu a direção de qualidade na Brose em 2012. Antes disso tinha passado por áreas de produção, engenharia e agora mais recentemente, em 2019, passou para a Eberspecher, fornecedora de sistemas de escape, que, pelo que nos foi dito aqui, completam este mês 3 anos de existência em Tondela. Portanto, mais um facto a assinalar. De resto, o Marco é também auditor IATF, primeira e segunda parte, é formador da VDA também, VDA 6.3, Field Failure Analysis, Core Tools, e tem também certificação como Lean Six Sigma Black Belt pela própria BMW. Vou passar então ao Marco. Bem-vindo. Ora, então, bom dia a todos. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação. Até agora tem sido um prazer assistir a esta Automotive Summit e claro, vou dar aqui o meu contributo. Tem sido boas iniciativas e se puder passar para a apresentação agora. Ok. Eu gostaria, antes de mais, setembro seria um mês de festa para nós aqui em Tondela, como o Pedro disse bem, seria o nosso 3º aniversário aqui da Eberspecher em Tondela, mas também foi um mês em que nos abalou muito, não só aqui nós como grupo, porque subitamente o nosso sócio-gerente, o Sr. Baumann, faleceu no dia 18 de setembro, e a Eberspecher é mais uma empresa familiar que passa de geração em geração, e desde 2004 tem sido moldado, ou foi moldado um pouco a imagem do Sr. Baumann, que é um descendente do fundador, e não seria correto da minha parte estar aqui em nome da Eberspecher e não fazer esta homenagem à memória do Sr. Baumann que nos deixou. Ainda estamos a passar por um período de luto na empresa, mas para que todos também percebam que isto é feito de pessoas para pessoas e subitamente as pessoas também nos deixam e a sua marca também fica connosco, e aqui fica então a homenagem sentida da minha parte em nome da Eberspecher Tondela e também do grupo Eberspecher ao Sr. Baumann. Continuando com a apresentação e aquilo que eu vou falar, e o Pedro já fez esta introdução, será acima de tudo como é que nós atualmente também estamos a digitalizar os nossos sistemas de gestão de qualidade, como é que nós nos estamos a adaptar aos novos tempos, o que é que nós Eberspecher também estamos a fazer
que outras propostas ou que outras oportunidades poderão existir no mercado, porque ao fim e ao cabo também este Summit será uma partilha de conhecimentos, uma partilha de boas práticas, esta rede de fornecedores de OEMs, que juntos seremos mais fortes e partilhando conhecimento, contribui significativamente para isso. Fazendo um bocado aqui o contexto, e hoje em dia isto já o que se pensava que seria eventualmente um desejo, mas transformou-se rapidamente em realidade, esta questão do efeito Covid e a nova ordem das coisas, como seja trabalho remoto, como seja ferramentas colaborativas, mas acima de tudo, como é que a IATF nos pode ajudar. E eu escrevo aqui em inglês, e desde já digo porque é que está em inglês, porque também todo este material teve que ser revisto centralmente na Alemanha para validar, e por isso é que, apesar de estar a apresentar aqui oralmente em português, a apresentação de suporte, o PowerPoint é em inglês, e eu coloco ali, não em jeito de brincadeira, numa das primeiras frases, é que a IATF muitas vezes é um fardo, um conjunto de requisitos que temos de dar resposta, que temos de evidenciar, e muitas vezes não damos o devido valor como ferramenta de gestão, sobretudo a nível da estratégia. E o Covid e esta rápida adaptação à nova realidade também nos permitiu perceber que a IATF pode e deve ser uma grande ferramenta de suporte à parte estratégica, desde que nós adaptemos a IATF à nossa realidade e não seja o contrário, não sejamos nós a adaptarmos à IATF, porque aí depois geramos um conjunto de documentação pesado, complexo, que depois transforma num fardo difícil de gerir. E como é que nós conseguimos, nos tempos atuais, com trabalho remoto, com matriz de qualificações que tivemos que agora rapidamente rever em termos de quem é que pode ser o backup de quem é que tem as competências necessárias para, ou quem é que é capaz de entregar aquilo que nós pretendemos e que nós gostaríamos de cumprir nesta nova realidade. Isso obrigou a consolidação, a reduzir complexidade e, como a própria ATF pede, a sermos mais eficazes e eficientes, e nada melhor do que ter softwares de suporte em alguns desses processos de gestão para tornarmos todo esse sistema de pessoas para pessoas mais ágil. E essa agilidade acaba por ser aquilo que nesta fase nós estamos à procura, como é que nós de forma autónoma, de forma rápida, conseguimos partilhar informação, conseguimos tratar a informação, conseguimos entregar aquilo que nós queremos entregar, reduzindo a complexidade e ao mesmo tempo aumentando essa mesma eficiência. E por isso é que já ouvimos aqui falar em apresentações anteriores, muito bem conseguidos, sobretudo a parte da OEMs e Tier 1s, da digitalização, indústria 4.0 e também qualidade 4.0. Eu coloco ali algumas palavras-chave do que é que para mim tem sido a digitalização. Ao fim e ao cabo, é criar fluxos de trabalho, criar fluxo, não deixar a informação parada, fazê-la circular por quem tem que a receber, por quem tem que a processar, por quem tem que a dar seguimento. A indústria 4.0 tem sido, sobretudo, melhoria na recolha de dados, para depois poderem ser processados, para depois, com, digamos assim, a qualidade 4.0, nós podemos analisar e fazer esse tratamento desses dados. Isto é um pouco como o Lean Six Sigma, não é? O Lean cria fluxo, o Six Sigma controla o fluxo. E nós aqui queremos retirar dados, processar os dados, criar fluxo, sempre no sentido de melhoria contínua. Alguns softwares já existem no mercado há alguns anos e alguns fornecedores dos mesmos, para muitos de nós, têm sido adotados sistematicamente. Alguns até patrocinam aqui a questão de patrocinar aqui este Automotive Summit. E mais do que falar dos mesmos, é como é que eles nos podem ajudar em dados momentos do nosso sistema de gestão de qualidade. Eu aqui tentei de forma sistemática passar a informação ou contextualizar aquilo que vou apresentar a seguir e como é que este tipo de softwares nos podem facilitar a vida. Nós fazendo aqui um bocado o contexto da organização, nós, e aqui a Everspecher é exemplo de tantos Tier 1s aqui em Portugal, está aqui no meio, é uma localização de produção que interage com localizações remotas onde temos a parte de engenharia de produto, a parte de vendas, de aquisições, parte de teste, e depois temos as nossas partes interessadas, sobretudo quem vai utilizar os nossos produtos, as OEMs que os vão receber, e como é que nós fazemos a partilha de informação, como é que nós montamos este sistema de gestão e como é que nós podemos digitalizar cada vez mais isto.
Em todos eles, ou em todos, e nós não somos exceção, há softwares de gestão de ciclo de vida de produtos, PLMs, e depois também aos ERPs, e depois os restantes softwares podem nos dar suporte em alguns destes capítulos que aqui temos da IATF. O capítulo 7, na parte de planeamento de recursos, validação dos mesmos, na parte de execução, na parte de verificação e na parte da melhoria, e depois no final, como é que nós vamos conseguir extrair todo este sumo daquilo que estamos a fazer, de forma a auxiliar no nosso planeamento estratégico e a revisão pela gestão de forma mais frequente, não só uma vez por ano, mas com mais e melhor informação, mais rapidez na análise da mesma, como é que nós conseguimos rever isto com mais frequência, adaptando-nos cada vez mais rapidamente à realidade do mercado. No capítulo 7, onde se fala muito da questão dos recursos, como é que vamos fazer, por exemplo, a avaliação de sistemas de medição, de recursos e afins. Um dos softwares que é muito usado da empresa da Hexagon é o QIADAS, e o QIADAS permite-nos não só, com os diversos módulos, validar o sistema de medição, seja ele com base numa análise MSA ou com base numa VDA5, mais orientada às OEMs alemãs, e permite-nos fazer com o módulo solar essa validação. Permite-nos depois, e aqui é quase seguindo o fluxo das Core Tools, permite-nos também fazer a parte da qualificação do processo de cálculo de escapabilidade com o módulo TIA-STAT, e depois para todos os processos que nós conseguimos entrar em controle estatístico, a parte do ProCell que também dá essa ajuda. Depois há outros módulos, por exemplo, que nós usamos aqui, que permite recolher dados e fazer o tratamento dos mesmos quase em tempo real, como seja a parte de retrabalhos, fazer eventualmente o first off ou last off, e o QIADAS tem mais outros módulos, mas é um software de suporte que permite deixar lá as folhas de cálculo, as folhas de manuais, digamos quase assim, de calcular isso. Existe também o Minitab, que permite também fazer muito deste trabalho, o Minitab mais orientado para OEMs americanas, ou mais de caráter americano, e o QIADAS é tipicamente alemão desdobrado ao nível da Europa, muito em linha com essas OEMs alemãs. Depois há também outros softwares que têm surgido no mercado, e um deles pode ser, por exemplo, o PALSTAT, que é para a gestão de equipamentos de medição, de uma forma muito mais prática, mais simples, nos permite com o sistema de alertas fazer esta gestão, também deixando de parte um sistema de vários ficheiros, de muita análise manual, de muita desse trabalho às vezes chato de fazer esta gestão, então especialmente empresas que têm muitos equipamentos de medição para monitorizar, isto facilita e de que maneira. Em termos de softwares RH, já começa a haver algumas soluções no mercado, começa a haver alguma digitalização da parte RH, mas aqui há sempre uma questão legal de fundo, porque tipicamente há softwares de processamento de salários, de relógios de ponto, de questões contratuais e afins, mas depois há a parte de sistema de gestão de qualidade, gestão de formação, matriz de competências e afins, e fazer esta ligação ainda não é tão fácil como se possa parecer por causa da questão da proteção de dados e da parte de requisitos legais. Se passarmos para o capítulo 8, aqui é um bocado o paraíso dos auditores, não é? A parte de ligação da documentação entre desenhos, fluxogramas, FMEIs, planos de controle, instruções de trabalho, em caso de reclamações internas e externas, como é que nós fazemos esta revisão, como é que nós inputs, outputs, gerimos isso tudo. E se fizermos isso com um conjunto de ficheiros de maneira tradicional, haverá sempre ali falhas no seguimento. E então há um software, o APIS, o famoso APIS, que permite fazer toda esta ligação, partindo da parte dos desenhos, ou seja, da parte onde tudo começa, para a criação de fluxogramas, FMEIs, planos de controle, nas 3 fases, e também tem um módulo 8D, ainda que este módulo 8D seja relativamente básico, mas num só ficheiro, digamos assim, com o software APIS, nós conseguimos fazer toda esta gestão desta informação, conseguimos depois ligar com o processo de reclamações, processo de alteração de engenharias, processo de melhoria contínua das nossas linhas em função de dados de discrepant, rework, de ferramentas de análise de risco. E esta é uma ferramenta que tem ganho cada vez mais terreno, sobretudo depois da IATF sair e a necessidade de otimizarmos, de agilizarmos esta gestão de FMEIs. Em termos de SAP, o SAP é uma ferramenta que é muito utilizada por grande parte das OEMs, sobretudo alemãs. É um software que nos permite também recolher em tempo real
toda a parte de dados de sucata, retrabalho, permite documentar estados de aprovação de componentes, de produto acabado, ligar com a inspeção de entrada, fazer toda a gestão de reclamações de clientes, fornecedores, fazer toda a parte de recolha de dados, ou seja, um software que permite recolher inputs de várias áreas e tratá-los de maneira a dar estes KPIs que nós precisamos. E é um software cada vez mais na moda, digamos assim, até porque os concorrentes ou são desconhecidos ou então não são tão aglutinadores como é este próprio software. Em termos de gestão de auditorias, e para quem tem clientes, para quem tem OEMs que impõem como requisito específico as layers de audits, também tem surgido no mercado bons softwares, como seja o caso do Wiz americano, que é sobretudo mais ligado para o mobile auditing, fazer a parte de auditorias com telemóveis, com tablets, e a reboque das LPAs conseguem colocar lá dentro também gestão de auditorias de processos, ainda que aqui, por exemplo, a VDA também tem uma aplicação própria, a parte de sistemas, a parte de segurança, a parte de 5S, recentemente também auditorias Covid, e que permite com o software fazer toda a gestão de planeamento, execução, seguimento das ações corretivas, falhas de sistema, melhorias, e isto tem ganho terreno, porque tradicionalmente nós fazemos abordagens ao nível de SharePoint, a nível de aplicações próprias, que depois se tornam muito pesadas, muito ineficientes, e depois tendemos a ir buscar outra solução diferente para melhor, e o Wiz é uma solução que também está a ser adotada aqui por nós, pela Everspecial, tem facilitado muito. Por último, não havendo um software, mas isto é quase que um desafio que lançamos, é no Problem Solving, o capítulo 10, que todos nós temos standards internos, temos digitalização de Problem Solving, quadros interativos, seja fazer diretamente no ficheiro, o que seja, mas depois temos de transpor isto para o portal do cliente. E um desafio futuro bom para nós, Tiers 1, OEMs e ATF, é como é que nós podemos integrar esta parte do Problem Solving do Customer Portal no nosso sistema de gestão de qualidade sem ter que andar ali com atividades intermédias. Isto poderá ser um bom desafio. Podemos partilhar boas práticas, mas é alguma coisa que também nos continua a pesar um bocado, que é quase que duplicar o trabalho na parte do Problem Solving. Em termos de riscos e oportunidades, e porque toda esta parte da digitalização também os tem, não é como todas as outras, nós estamos aqui a falar que um sistema de gestão de qualidade é um conjunto de processos de gestão e estes softwares não suportam alguns destes processos de gestão, mas têm que se interligar entre eles. E se isto não for propriamente feito, se não for pensado, se for só ter por ter porque é uma moda, nós vamos ou manter ou aumentar a complexidade. E isso também é um risco que também tem que ser tido em consideração no momento de migrarmos para um destes softwares que suportam destes processos de gestão. Depois já vimos que há diferentes fornecedores de diferentes países, como é que isto se pode ligar tudo num sistema de gestão de qualidade? Como é que nós vamos treinar os nossos recursos? Como é que nós vamos tornar isto mais facilmente utilizado, mais user-friendly para as pessoas que o vão utilizar? Depois, como é que vai ser a ligação com o MES, com situações da SPC? Mas aqui eu vou deixar para a apresentação seguinte o Nuno, porque ele tem mais informação, tem mais detalhe. Como é que nós podemos ligar estes softwares de suporte a processos de gestão com o MES? E, por último, a cibersegurança, os backups, como é que nós podemos fazer a parte de armazenamento de dados, porque cada vez mais o compliance é algo que temos de ter muita atenção, porque, e para terminar a minha apresentação, ainda há pouco tempo, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Tribunal Europeu de Justiça revogou o acordo de segurança, digamos assim, para a partilha de dados entre nós, a Europa e os Estados Unidos, e se tivermos algum destes softwares com dados armazenados em servidores fora do espaço europeu, teremos que rever isso. Portanto, isto também tem muito agora a ver com a questão da proteção de dados e também temos de ter isto em atenção quando começamos a adotar ou começamos a digitalizar com estes softwares de suporte ao nosso processo de gestão. E basicamente era isso que eu tinha para partilhar com vocês, dentro do meu tempo de antena. Penso que cumpri com o tempo que estava destinado. E agora passo a palavra então para o Pedro, para continuarmos esta mesa redonda, e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Bastante interessante. Tomei aqui algumas notas que depois havemos de voltar mais no final da apresentação, depois então para debate entre todos. Passo agora a apresentar o Nuno Almeida.
o Nuno Almeida da Continental Advanced Antenna, o Nuno é licenciado em Gestão Industrial e da Produção, tem pós-graduações nas áreas de Engenharia e Gestão da Qualidade, Six Sigma, Lean Manufacturing, e trabalha na indústria automóvel há cerca de 18 anos, principalmente nas áreas ligadas à qualidade, melhoria contínua, ambiente e segurança também. Temas como Six Sigma, Black Belt, Engenharia da Qualidade e mais recentemente na direção de qualidade, mais recentemente, já desde há uns bons anos diria, como responsável das áreas de qualidade em fornecedores da indústria automóvel. Em fornecedores, principalmente para as OEMs Audi, VW, Volvo, PSA, Renault, GM, Ford, BMW, Daimler, portanto uma panóplia muito considerável em termos de requisitos. E, claro, tendo em conta estas funções, também com a formação e competências nas áreas dos vários CSRs, dos Customer Specific Requirements, e claramente também nas áreas das várias ferramentas da qualidade. Passo então a palavra para o Nuno. Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Espero que estejam a desfrutar deste enorme dia de palestras e intervenções. Eu aceitei o desafio do Pedro para a minha participação neste Summit, para abordar o tema da qualidade, basicamente sobre desafios e oportunidades. Eu vou falar um bocadinho da qualidade nos dias de hoje, desafios e oportunidades com o novo paradigma que se coloca na indústria. Vou falar um bocadinho da qualidade 4.0. Vou apresentar aqui um caso de integração e automatização de sistemas de informação numa linha de produção, portanto, aqui um desafio às diferentes organizações, e aproveitar este exemplo para mostrar a integração destes sistemas, não só numa fase muito específica, que é o arranque de uma linha de produção, e depois em série, depois do arranque, como é que estes sistemas podem interagir para melhorar não só a resposta, mas também o cumprimento de requisitos, sobretudo IATF, em processo sério. E depois alguma conclusão sobre esta temática. Portanto, a qualidade nos dias de hoje. É certo, e todos sabemos que a qualidade ainda está muito dependente de trabalho manual, não só na compilação de evidências de conformidade, evidências de conformidade do sistema de gestão da qualidade, do produto, de cumprimento de requisitos de cliente, de requisitos legais. Também muito dependente ainda de trabalho manual na recolha de dados para análise de desvios, bem como para o seguimento de eficácia de ações corretivas e melhoria contínua. Também do ponto de vista do sistema de gestão da qualidade, ainda muito dependente ao nível da gestão dos processos, dos process owners e diferentes lógicas de compilação de dados para seguimento de performances. Ao dia de hoje, com o desenvolvimento da indústria 4.0, obviamente que surgem aqui novos desafios e, obviamente, inúmeras oportunidades para as organizações. A qualidade sempre acompanhou a evolução da indústria, aliás, todos têm a noção, desde da primeira revolução industrial, com a mecanização, com a indústria, com a energia hidráulica e energia a vapor a surgir, houve aqui diferentes dinâmicas que obrigaram a qualidade a adotar, a aparecer e a adotar diferentes estratégias. Falamos no início da era da inspeção, que depois com a produção em massa, com o aparecimento das linhas de montagem, com a energia elétrica, com a combustão,
levam-nos para outro paradigma e aparece aqui a era da qualidade, a era de controle da qualidade, onde já deixamos de parte a área da inspeção a 100% dos produtos e começamos com uma abordagem da amostragem, começamos a entrar na análise estatística, passamos depois para a indústria 3.0, quando aparecem os computadores e a internet, entramos aqui na era da garantia da qualidade, que mais tarde surgiu a parte desenvolvida e catalisada pela Toyota, a era da gestão da qualidade total. No dia de hoje, com a indústria 4.0, com a interligação de sistemas, com a internet das coisas, com as redes, com a cloud, com a inteligência artificial, surge aquilo que começa a ser apelidado como a era da qualidade 4.0. Bom, o que é que isto significa? Por um lado, significa a possibilidade de nós começarmos a integrar dados e automatizar esses dados e informação para monitorização de processos e para controle de processos. Portanto, aqui, mais do que tudo, informação que anteriormente era avulso, começamos a ter a capacidade de tratar dados desde a recepção de materiais, à introdução de componentes nas linhas de produção, a diferentes monitorizações que passam a ser automatizadas e disponibilizadas em tempo real, e permite-nos também acabar com uma série de documentação que teríamos que fazer e ter pessoas que o fizessem, nomeadamente verificações de TPM, checklists da limpeza, checklists, portanto tudo que era necessário para termos o checklist de arranque em conformidade, deixa de ser necessário termos um conjunto de documentos e formulários que posteriormente tínhamos que guardar e obviamente toda esta gestão de arquivo torna complexa a disponibilização on time a quando da necessidade de analisar um desvio ou a causa raiz de um problema. E isto tudo culmina com a possibilidade também de ter o sistema a trabalhar para os processos e permitir à organização e à gestão ter dados on time sobre todos os processos e os KPIs que efetivamente importam à organização, sendo que a qualidade dos produtos e processos é um deles. Pronto. Posto isto, a qualidade 4.0 traz-nos efetivamente um novo paradigma. Eu peço desculpa, mas... Ok. Como estava a dizer, a qualidade 4.0 traz-nos aqui um novo paradigma que, com o desenvolvimento da internet das coisas, o Big Data, a inteligência artificial e a computação na cloud a ganharem dimensão, abrem aqui a possibilidade, uma possibilidade enorme na obtenção e tratamento de informação. Eu perdi aqui o controle do... Ok, peço desculpa. Pronto, isto no seguimento desta gestão de informação que passa a ser basicamente ao sabor de um clique, diria eu, com os equipamentos a comunicar entre si, a interconexão de todos os sistemas de informação na gestão da organização, vai permitir que centenas de milhares de dados possam ser recolhidos e analisados em tempo real, potenciando informação on-time sobre tendências, derivas, performances, rastreabilidade detalhada. E quando falamos de rastreabilidade, não é só rastreabilidade a lotes de componente, é rastreabilidade completa a tudo o que se passou com a peça durante as diferentes etapas de processamento e a expedição. Maior precisão na análise das causas raiz e vai-nos permitir também implementar dinâmicas ao nível de gestão de permissões,
interlock entre processos, alertas e bloqueios automáticos de equipamentos, arquivo automatizado. Portanto, abrem-se aqui uma série de oportunidades de melhoria e robustez dos sistemas de gestão da qualidade nas organizações. Eu vou apresentar aqui um caso, como disse no início, relacionado com as potencialidades que estarão disponíveis com o desenvolvimento da indústria 4.0 a nível de informação automatizada integrada na melhoria da eficácia e eficiência no âmbito de cumprimento dos requisitos de ATF numa linha de produção. E a ideia que vos quero transmitir com esta apresentação e com este caso prático é basicamente como é que se pode tirar proveito da implementação de um sistema MES eficiente e eficaz para que possamos mudar aqui o paradigma, especificamente neste caso concreto, do arranque de linha e de uma linha em funcionamento sério. Pronto, a lógica que está por trás disto é o Ishikawa. Nós aqui, do ponto de vista de alguns gaps que existem do funcionamento de arranque de uma linha de produção e do tempo que se demora a preencher um checklist de arranque para validar que todos os postos e o processo está em condições de arrancar a produção. Um dos temas que nós entendemos como uma possibilidade e uma oportunidade com o desenvolvimento da indústria 4.0 e tudo o que está por trás tem a ver com um primeiro step, que é a pessoa entrar na linha ou no posto com a confirmação de que o operador está habilitado e que há uma correspondência com a matriz de qualificação e o processo de qualificação. Outro tema que entendemos relevante do ponto de vista de material é a confirmação de que os componentes que estão disponíveis na linha ou no posto são os corretos e eventual validação e ligação ao relatório de aprovação feito na qualidade de recepção. E todos estes dados que eu vou começar a apresentar, todos estes dados têm sempre por trás uma lógica de arquivo informático automatizado e fará parte da rastreabilidade do produto. Quando existem subprocessos anteriores, toda a ligação ao link e link ao relatório de aprovação do passo anterior também será confirmado. No caso de processos onde requisitos como temperatura e umidade fazem parte das condições ambiente para o processamento, esses dados ficam ligados em sistema e são recolhidos automaticamente para validação do arranque também. A verificação do status de conformidade relativamente a equipamentos, se no caso de equipamentos que tenham características de processo onde é necessário fazer um seguimento de CPK, CMK ou SPC, confirmação prévia antes do arranque também, do status de manutenção preventiva do equipamento, se está dentro do timing de manutenção preventiva, se está ok, é mais um dado de rastreabilidade que será parte integrante da validação. Status do TPM, a verificação e validação dos POCAIOCs, e, portanto, isto tudo com links aos diferentes relatórios de aprovação. No caso de linhas onde haja equipamentos de medição para validação do produto, fazer a ligação desses equipamentos ao plano de calibração. No caso
da análise do MSA ou VDA5 para esses mesmos sistemas de medidas, fazer também a correspondente ligação. E no caso das instruções de trabalho, que continua a ser sempre uma situação complexa de manter atualizada e disponível e com o índice correto nos postos de trabalho, toda esta dinâmica das instruções estar informatizada e, portanto, fazer parte também do sistema de informação da organização. Onde existem modelos de POC-IOC que têm, portanto, uma validação prévia, confirmar que esses modelos também estão validados e que há um link a esse mesmo relatório de validação. Portanto, outros itens podem ser considerados também nesta análise, dependendo do tipo de processo, do tipo de produto. Portanto, isto é só um pequeno exemplo de situações que podem ser consideradas como inputs a esta integração e automatização dos sistemas de informação da empresa. Portanto, fazendo aqui a ligação à IATF, isto permite-nos responder a uma série de requisitos entre os capítulos 8, 7 e depois também capítulos 9, em tudo o que diz respeito a esta dinâmica, que normalmente temos muita dificuldade em manter sistematizada e, portanto, esta é uma das grandes vantagens da integração dos sistemas de informação na organização. Portanto, a nível destes passos mais em detalhe, portanto, a identificação e validação dos requisitos, se ok, ativa a linha, portanto, isto pressupõe que todos os postos sejam ligados ao sistema para permitir que há um avanço se ok e há um bloqueio se não ok. O que é que isto quer dizer? Quando há uma situação de não ok, todos os sistemas de alerta e escalamentos também serão automatizados. Portanto, desta forma, a redução de tempo de reação também será uma vantagem desta nova sistematização. Após a realização da primeira operação, o equipamento para controlo. Se o controlo for feito positivamente, o processo permite seguir, caso contrário, há um alerta, há um andon para que seja reposta a correção necessária. Este passo é repetido para todos os postos da linha de produção. Se tudo estiver em conformidade e houver uma validação positiva em cada posto e na última operação, é dado o ok para arrancar e o sistema registra a traçabilidade da primeira caixa produzida. Depois desta dinâmica ser concretizada, o sistema guarda também automaticamente o checklist de arranque. Portanto, aqui a lógica de termos folhas e registros e checklists para tudo passa a ser um bocadinho desnecessário e passamos a ter um arquivo automático informatizado. Isto permite-nos também criar aqui uma lógica para um ponto da norma relativamente à primeira e última peça validada, sendo que o sistema permitir-nos-ia também ficar com o registro de rastreabilidade da primeira e da última peça, com ligação direta também aos lotes e todo o processo de validação que tivesse existido durante esse processo. Em caso de haver algum desvio na validação da primeira e última peça, o sistema bloqueia o lote e permite aqui ações imediatas de escalamento e de avaliação. Para uma linha de produção em processo, após o arranque positivo, há aqui algumas situações em que o sistema também nos vai ajudar a uma maior reatividade
uma maior eficácia e eficiência das diferentes áreas. E um dos pontos que nós entendemos como relevantes nesta matéria tem a ver com o registro das intervenções de manutenção corretiva e tempo de paragem. Em alguns casos continua a ser manual, em registro, em papel, e portanto o sistema permite-nos ir fazer a ligação ao software de manutenção. O registro de validação após intervenções também ser automatizado. No caso de processos onde existem a necessidade de validação de produtos químicos, portanto, esta integração dos sistemas de informação vai nos permitir também fazer uma dinâmica de controlo de acessos a esses mesmos gabinetes ou armários de produtos químicos, com rastreabilidade ao produto que foi retirado, a quantidade, a hora, ao operador, portanto, ter aqui uma gestão mais controlada deste passo do processo. No caso de material suspeito, permitir-nos-ia também Ora bem, parece que houve alguma interrupção. Imagino que o Nuno tenha ficado sem rede ou algo do género. Estamos a tentar recuperar, não sei se vai ser possível. Se não... Eu bem disse que ia haver situações destas, portanto elas aí estão. Vamos aguardar só mais um pouco para ver se o Nuno consegue reentrar. E, entretanto, uma vez que fui vendo aqui também as questões que iam surgindo... Peço desculpa, mas... Penso que o Nuno já está de volta. Peço desculpa, acho que já posso continuar. Peço desculpa, mas que me vai abaixo aqui a bateria do computador. Pronto, estava eu, se me permite, Pedro, continuar, peço desculpa mais uma vez. Pronto, relativamente à questão, e eu aqui na questão do produto não ok ou duvidoso, uma das grandes dificuldades que existe é a identificação correta do defeito, a identificação do produto quando o colocamos na área dos não conformes, e o sistema poderá ajudar-nos nesta perspectiva, porque cada vez que no equipamento acontece um desvio, automaticamente o equipamento bloqueia, emite a etiqueta e consegue verificar e confirmar que foi colocado na caixa pela abertura da mesma. Outra situação relativamente à manutenção que falamos há bocado é ficarmos com a noção clara de quem intervém nos equipamentos está habilitado para o fazer e, portanto, esse cross-check que falámos no passo anterior com as pessoas que vão para os postos de trabalho será da mesma dinâmica para com a manutenção. Nas questões ambientais, quando há um desvio face a valores de temperatura, a valores de umidade ou outros, o sistema automaticamente alerta e bloqueia o equipamento se estivermos a ultrapassar eventualmente modos degradados ou modos de reação definidos no plano de controle. Relativamente às questões associadas a material, um sistema interligado e com informação interligada entre os diferentes sistemas vai nos permitir, do ponto de vista de tudo o que são alterações do produto, um controle muito mais eficaz, porque nos permitirá perceber
o que é que de lotes anteriores ainda existe em sistema, o que é que de índices interiores ainda existe em sistema, e não deixa arrancar enquanto não se escoar ou não se resolver essas situações. Do ponto de vista de retrabalho ou de reparações, no caso em que isso aconteça, quando usamos essas peças no processo, automaticamente faz a validação e o link com a aprovação feita nessas áreas de retrabalho. E a nível das instruções de trabalho, a quando de modos degradados, eventualmente pela avaria que não seja possível resolver atempadamente de um equipamento, permite-nos mudar para o sistema de modo degradado com as instruções respectivas, tal como definido no plano de controle e validado pelo cliente, e permitir-nos-á, quando numa situação destas, sistemas de alerta e de escalamento automático. No caso de produto acabado e nas caixas que vão para armazém, ou nas embalagens que vão para armazém, a libertação da produção para armazém ser confirmada o controle de qualidade respectivo, e permitir-nos-á também garantir que nada é expedido para o caminhão se não tiver sido libertado pela qualidade ou pelo trigger de libertação para expedição do passo anterior. Portanto, estes são alguns temas, não é exaustivo, mas são alguns temas que estas novas oportunidades nos podem colocar em cima da mesa, por forma a ter um sistema de gestão de qualidade, um sistema global de gestão da fábrica mais eficaz e eficiente. Portanto, esta lógica de integração em modo de processo de uma linha de montagem também nos permitirão responder a diferentes pontos da norma, sobretudo entre os capítulos 7, 8 e 10, e é uma vantagem enorme para quem tem que gerir um sistema de gestão da qualidade, onde os meios são sempre poucos, onde a procura de informação e a disponibilização de informação, por vezes, não acontece no tempo necessário. O que é que podemos esperar com esta automatização e integração dos sistemas? Pronto, desde logo, eu diria uma automatização do plano de controle, uma implementação rápida, validada e rastreável de métodos de controle alternativos, monitorização contínua com informação on-time do status de qualidade, processo e produto, rapidez na atuação preditiva baseada em dados, acesso rápido à informação mais detalhada, tendo em conta os dados de rastreabilidade de produto e processo, melhoria na rapidez de definição de perímetros de risco e tomada de decisão, aumento da robustez do processo de análise de problemas e melhoria continuada. Portanto, e nestes pontos eu acho que há aqui uma particularidade, uma oportunidade muito grande, que é o tempo que ganhamos e a fiabilidade dos dados que passamos a ter quando todas estas informações passam a estar integradas e disponibilizadas de forma rápida. Claro que com os equipamentos ligados em rede, tudo o que sejam recolha de dados para análises estatísticas são muito mais rápido potenciados. Automatização dos KPIs deixa de ser quase estanque aos process owners ou aos responsáveis de processos e passam a estar automaticamente disponibilizados no sistema, e o MES pode tratar essa informação on time. Portanto, outro ponto que, na minha opinião, é de extrema relevância, que é a gestão automática do arquivo. Deixamos de ter uma quantidade
enorme de papel e passamos a ter todos os dados informatizados, cuja rapidez de obtenção dos mesmos será on time, quase. A melhoria da fiabilidade da implementação de alterações e, portanto, também aqui a questão da paragem para analisar e corrigir problemas de produto ou processo, os alertas automatizados a quando desvios de processo e escalamento automático. E eu penso que aqui a parte da realização das auditorias será também um ponto onde estas situações de integração e automatização nos vão permitir aqui algumas oportunidades, desde logo na realização do tempo das mesmas, porque toda a informação vai estar disponível de uma forma muito mais rápida e sistematizada. Mas sobre esse ponto eu também deixo aqui esta dica para a Cristina abordar na sua apresentação. Pronto, eu deixo para mais tarde qualquer questão que possam ter. Peço desde já desculpa pela questão logística da bateria do meu computador, mas a lei de Murphy. Muito obrigado, Nuno. Sim, as coisas dos computadores acontecem, é como dizem na televisão, é o estarmos em direto, de modo que agora passava a apresentar a Cristina Reis. A Cristina é licenciada em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro e realizou estágio na Renault de Cacia. É também auditora VDA 6.3, qualificada pela VDA QMC, e tem uma pós-graduação em Gestão Avançada pelo Porto Business School. Trabalha na Yazaki, onde entrou em 2001, para a Yazaki Saltando de Ovar, como responsável do Sistema de Gestão da Qualidade de uma das fábricas. Integrou também a equipa europeia de auditores corporativos e em 2009 foi responsável pela integração de 2 sistemas de gestão da qualidade devido a fusão de 2 das fábricas do grupo em Portugal. Atualmente é responsável do Sistema de Gestão da Qualidade, o que para além da unidade de produção inclui ainda o Centro Europeu de Serviços de Engenharia da Yazaki, o PTC, o Porto Technical Center. Passo então à Cristina. Obrigado, Cristina. Bom dia. Sim, conseguem ouvir já? Sim. Ora, muito bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje. Bom dia, Nuno e Marco, colegas de mesa, e bom dia a todos os que estão connosco remotamente a assistir e a participar neste evento. Ok. Qualidade nos dias de hoje. Portanto, venho falar na temática das auditorias e das auditorias remotas. Com a situação atual da pandemia, portanto, coloca-se a questão de termos que reinventar e como fazer o processo de auditoria numa organização. Porquê? Porque temos os escritórios vazios, temos muitos colegas, muitas pessoas a trabalhar a partir de casa, em teletrabalho, temos todas as regras do distanciamento social que temos que garantir, quer a nível de processo produtivo, quer a nível de salas de reuniões dentro de toda a área produtiva, e todas as restrições de viagens que existem. A primeira abordagem será sobre as auditorias internas. Portanto, quando surgiu esta situação toda da pandemia, nós internamente tivemos que começar por elaborar a nossa análise de risco, ver o que é que teríamos que mudar e ajustar e repensar no próprio processo de auditoria interno. Porquê? Porque tínhamos grande percentagem da nossa equipa de auditores, que não são pessoas dedicadas para efetuar auditorias, nós contamos com pessoas dos diferentes departamentos e setores, e os auditados também, que muitos estavam em home office. As regras de distanciamento social, que também estavam a ser implementadas dentro da organização, evitar movimentações desnecessárias, evitar os acessos de pessoas extras aos processos produtivos e a própria uniformização de medidas para o distanciamento social dentro dos processos produtivos.
e tivemos que avaliar também como efetuar remotamente estas auditorias, se as pessoas teriam acesso a toda a informação para poderem apresentar na auditoria remota, se teriam todas as condições de network e acessos a plataformas a partir de casa, portanto, acesso a VPN e mesmo acesso a várias plataformas que têm que ter. Resumindo, tivemos que avaliar a necessidade e pensar ou repensar em como fazer o processo de auditorias. Se seriam remotas, se seriam face-to-face, portanto presenciais, ou se teríamos aqui uma abordagem mista, fazendo parte da auditoria presencial e parte da auditoria remotamente. Portanto, teríamos que ver isto não como um problema, mas como uma oportunidade de evolução. Falando agora das auditorias externas. As auditorias externas podem ser auditorias dentro da própria IASAC. Nós temos as auditorias do grupo que são feitas entre localizações na Europa. Temos auditorias que também recebemos da Casa-Mãe do Japão. Podem ser auditorias de cliente, auditorias de certificação. Portanto, todas elas têm este processo de auditoria remota, traz as suas vantagens e desvantagens. Como vantagens, gostaria de realçar a não necessidade de viajar, portanto, sendo feito remotamente, não é necessário viajar, as empresas conseguem amealhar aqui, portanto, um bom valor a nível de custos que ficam reduzidos. A nível pessoal, para os envolvidos, portanto, para os auditores, há aqui o conforto de não terem de fazer a viagem e o tempo despendido em viagem, e quem viaja sabe que é um tempo elevado, portanto, pode utilizar de forma produtiva na preparação da auditoria, na resposta a e-mails, na preparação do próprio relatório. Libertando este tempo, portanto, não tendo que viajar, não tendo que estar fora de casa, não tendo que sair de casa muitas das vezes ao fim de semana, tendo o tempo do fim de semana para si e não para adiantar trabalhos que ficaram, entretanto, atrasados devido ao processo de viagem. Portanto, isto leva a um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Temos também a situação da logística da preparação das auditorias. Portanto, quem recebe auditores externos sabe bem o tempo que é necessário na preparação logística do evento. Ou seja, é necessário programar hotéis, taxi pick-ups, salas de reuniões, que muitas das vezes parece fácil, mas quando temos várias visitas ao mesmo tempo pode haver o constrangimento de falta ou necessidade de salas de reuniões. Termos a preocupação com as refeições, avisar a portaria, ter toda a dinâmica e logística da preparação da auditoria. Por outro lado, a vantagem que existe é que temos clientes já que estão a recorrer a uma fase intermédia entre o não presencial e o remoto, pedindo ou solicitando a preparação de self-assessments para a auditoria. Isto tem a vantagem de nós internamente, portanto, os auditados, conseguirmos preparar em avanço a auditoria, termos depois um enfoque maior nas temáticas que carecem ou que estão com risco maior de não conformidade. Por outro lado, leva também à decisão de se efetuar ou não remotamente ou presencial, porque o auditor recebe em avanço o self-assessment, pode avaliar e depois decidir o que é que pretende fazer. Outra vantagem que identifico é realmente todo este processo de auditorias remotas, toda esta situação de pandemia, de estar a acelerar um bocadinho a digitalização da informação, tal como já falaram os meus colegas nas apresentações anteriores. Relativamente às desvantagens do processo de auditoria remoto, temos o time zone, portanto, a diferença horária entre os auditores e auditados. Na próxima semana vamos ter a nossa auditoria de acompanhamento da IATF, vai ser feita remotamente e na preparação e coordenação da auditoria foi um dos temas, portanto temos que ver porque estamos a 2 horas de distância. Agora a questão coloca-se, por exemplo, se recebermos uma auditoria remota da Casa-Mãe do Japão. Portanto, aqui teríamos que madrugar ou ficar pela noite dentro para podermos efetuar esta auditoria remota. Portanto, é um dos assuntos que tem que ser abordado. Outro, não queria chamar de desvantagem, mas problemas que podem surgir durante o processo. Temos a comunicação com a internet, portanto temos que tentar garantir que temos as conexões efetuadas para minimizarmos as falhas de ligação, que em casos mais críticos pode inclusivamente levar a que não seja possível efetuar a própria auditoria. Temos aqui, portanto, a dispersão durante a auditoria, porque teríamos que estar 1 dia, 2 dias, 3 dias ligados remotamente,
E o que é que acontece? Quando estamos ligados remotamente, sem o contacto visual, estando em conferência telefónica, podem, portanto, as pessoas envolvidas começarem a dispersar, dando resposta a e-mails, atendendo telefonemas, portanto, e desfocarem um bocadinho da auditoria. Quando há necessidade de dar resposta ou de dar resposta a um seguimento das temáticas que estão na mesa, pode levar aqui a perdas de tempo. Por outro lado, a disciplina também nas intervenções. Portanto, estando remotamente, não há o contacto visual da mesma forma, mesmo que seja por videoconferência, perde-se um bocado o contacto visual no seu todo, e se não houver disciplina nas intervenções, atropelamentos constantes, interrupções durante a conferência telefónica ou videochamada, pode criar também situações de desconforto e levar também a atrasos, que no final do dia tudo junto pode levar a meia hora, uma hora de atrasos na execução da atividade. Temos também um grande entrave na minha ótica, que é a falta da comunicação verbal, a falta da comunicação não verbal. Ou seja, num processo de auditoria, quem está habituado a receber e a fazer auditorias sabe da importância que tem, para além do que ouvimos, o que vemos. Portanto, é importante estes sinais que nos dão, tentarmos percepcionar o que se sente do outro lado, se consegue entender, se não consegue entender, se está nervoso, desconfortável com alguma situação. Portanto, fazendo remotamente, isto deixa de existir este contacto. Temos depois o tempo de preparação da auditoria, que de facto tem sido, nós estamos agora a experienciar isso, portanto, muito elevado. Fazendo remotamente, pode ser a checklist do cliente, pode ser a própria norma IATF, portanto, dependendo do âmbito da auditoria, temos que recolher todas as evidências, exemplos de evidência objetiva para poder apresentar na auditoria. Não tendo os sistemas, porque não estão integrados, não temos tudo informatizado, tudo digitalizado, temos que recorrer, digitalizar e ter as evidências prontas para poder apresentar no dia da auditoria. O que coloca em causa também a amostragem, porque fica a amostragem selecionada pelo auditado, não pelo auditor, e corremos igualmente o risco de apresentarmos qualquer informação e não ir ao encontro do pretendido do auditor. Ou seja, no próprio dia da auditoria, remotamente, teríamos que tentar procurar novas evidências, solicitar aos colegas que preparassem, mas estando grande parte das equipas remotamente sentados, portanto, isto levaria aqui a um problema da dinâmica da auditoria e do próprio tempo que a mesma levaria. Temos também a questão das auditorias ao processo. Portanto, se forem auditorias ao sistema, remotamente, facilmente chegam aos documentos master, portanto, a procedimentos, normas, para podermos verificar. Auditorias ao processo em que seja necessário validar o processo produtivo, uma auditoria de PIPAP, por exemplo, como fazer? Portanto, podemos recorrer a videochamada, podemos recorrer a outros sistemas, a outras tecnologias, mas será difícil, se calhar, ver o processo no todo. Ver o processo a acontecer, focamos numa parte do processo e desligamos do que está a acontecer à volta, e é importante ver a interligação do processo desde o início ao fim. Outra desvantagem que aqui tenho é o contacto limitado com os auditados, porque numa auditoria ao processo é importante falar com o operador da linha, é importante falar com o inspetor da qualidade. Sendo remotamente, será difícil colocar essas pessoas numa sala, recorrendo a videochamada para fazer, é possível, mas limita um bocadinho, porque as pessoas ficam mais constrangidas perante não sendo presencial. Tem aqui, por último, como desvantagem, o facto da confidencialidade, porque temos que proteger os dados e a propriedade dos dados. Nada garante que num processo de auditoria remota que não estejam a ser feitas gravações, que não estejam a ser retiradas fotos, print screens ou efetuados vídeos do que é que está a acontecer no momento. E aqui coloco a questão do data protection e do data property. Portanto, num processo de auditoria existem muitos documentos que são considerados confidenciais, não os podemos dar, estou-me a lembrar, por exemplo, do FMEI ou do Business Plan, podemos apresentar numa auditoria, mas não facultar ao auditor, não facultar ao cliente. Portanto, como garantir que durante a apresentação destes documentos remotamente não estamos a pôr em causa essa mesma confidencialidade e o ownership do documento?
Portanto, para se efetuar estas auditorias e terem sucesso, será necessário prepararmos as mesmas. E a preparação tem que ser também um bocadinho diferente do modelo atual que temos nas auditorias feitas presenciais. Portanto, tem que haver, em primeiro lugar, na minha ótica, um pré-acordo, no que se refere à captura de imagens e de som. Portanto, as entidades devem entrar em contacto, os legal compliant, verem como é que vão fazer, de forma a garantirmos o data property e o data protection. Outro ponto que ressalvo, portanto, é tentarmos, dentro do possível, acordar previamente como é que vamos ao processo produtivo, como é que vai se desenrolar a auditoria no processo produtivo. Se videochamada, se necessidade de outro tipo de plataforma. Ainda hoje de manhã ouvi alguém falar, portanto, nos drones para poderem visualizar o processo de cima e visualizar. Portanto, tem que ser acordado entre as partes. Temos depois também garantir que temos todos os sistemas disponíveis, quer seja a internet, o wireless, porque se tivermos que nos deslocar ao processo produtivo, que de facto o wireless funciona bem na área produtiva, os sistemas e acessos que pode ser necessário dar remotamente aos auditores, provisoriamente para poderem entrar numa determinado sistema informático, para poderem fazer eles próprios a seleção da auditoria, para não se perder o dedo do auditor aqui. Devemos também antecipadamente e na preparação pensarmos no tempo extra, alocar um tempo extra na agenda para qualquer eventual bloqueio que possa existir no decorrer da auditoria, quer por problemas de comunicação, quer por problemas de evidências que têm de ser novamente recolhidas. Portanto, alocarmos aqui um tempo extra. Decidirmos também claramente se vai ser videochamada ou conferência telefónica ou um misto. Pode haver necessidade de fazer um misto para não subcarregar o sistema quando partilha da documentação. Termos de pensar no self-assessment, portanto, mesmo que o cliente não o peça, é importante, se calhar, as organizações fazerem este self-assessment, tentarem perceber quais os problemas que estão a ter para levar a que a auditoria se enfoque, porque a auditoria deve ter um papel preventivo e de mais-valia, e não procurar não ter não conformidades. Portanto, eu vejo isto como uma ferramenta de qualidade para a melhoria contínua. Confirmar a participação e a disponibilidade de toda a gente na hora que é previsto estarem, porque presencialmente nós conseguimos ver os colegas na mesa, chamamos e pedimos para estarem, remotamente pode não ser assim. Portanto, se não estiverem em frente ao computador, não temos como garantir. E organizarmos então uma reunião entre as partes envolvidas, de forma a tocar nestes assuntos todos e garantirmos assim, minimizarmos e garantirmos o sucesso da atividade remota. Queria aqui só falar um bocadinho, portanto os colegas também já abordaram este assunto e que está também ligado ao processo de auditoria, porque a auditoria tem como objetivo ver a atividade e confirmar a atividade da organização, que tem a ver com a digitalização de toda a informação, a indústria 4.0, termos os sistemas integrados, que vem alterar os reportes tradicionais das organizações. Portanto, tradicionalmente há os reportes mensais, semestrais, anuais. Está a haver uma tendência, nós sentimos isso na nossa organização e penso que está a acontecer também devido à indústria 4.0, a termos os resultados para agir de uma forma semanal e passar para a forma diária. Para fazer isto, temos que repensar todo o sistema de gestão, como já mencionado pelos colegas, temos que definir novos processos de recolha e tratamento de dados, temos que investir em equipamentos, em softwares, em integração dos mesmos, temos que formar pessoas, porque os processos mudam, a forma de trabalhar é uma. Temos, portanto, nas equipas, pessoas novas, habituadas a tecnologias que não sabem trabalhar com papel, mas temos pessoas também antigas que sabem trabalhar com papel e não sabem com as tecnologias. Portanto, será necessário treinar as pessoas de forma a estarmos preparados para esta digitalização da informação. Temos que ter também a função mais vincada do analista de dados, portanto, alguém que consiga diariamente interpretar os resultados que advêm de todos os sistemas e todas as plataformas existentes para levantar a bandeira do que está realmente a necessitar da atividade, de tomada de ações, e precisamos também de tempo para a tomada de ações, porque a informação fica toda a uma distância de um clique, mas as ações não são implementadas com um clique. Portanto, tem que haver o balanceamento de tudo isto e nomeadamente também no sistema de auditorias. Portanto, em conclusão, com o Covid veio acelerar, portanto, a atividade de auditorias remotas. É fazível com sucesso, acredito que sim.
mas requer, de facto, que haja um planeamento avançado, que haja comunicação entre todos os envolvidos e que a informação digital realmente venha e que se acelere para termos tudo à distância de um clique e podermos agilizar todo o trabalho de uma auditoria remota. Obrigada, era o que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado, Cristina. Sem dúvida cumpriram com o objetivo do tema, a qualidade nos dias de hoje, garantidamente. Nós recebemos aqui algumas questões que nós já estamos em cima da hora, mas acho que se justificam estas questões. Uma delas veio durante a apresentação do Marco, mas eu creio que o Nuno acabou por responder. Tinha a ver com a situação, se existe algum software para aprovação da primeira peça. O Nuno depois falou não necessariamente de um software, mas de várias soluções para essa aceitação da primeira peça, mas então talvez o Nuno e o Marco possam fazer alguns comentários sobre esse tema. Talvez o Marco começar, a pergunta foi dirigida a ele. Que há softwares no mercado. Não me é permitido nomear alguns nomes, mas um dos quais até é patrocinador aqui do evento, da Automotive Summit. Há empresas que optam por questões de confidencialidade e proteção de dados e armazenamento também das mesmas, por desenvolver os seus próprios softwares, mas também há entidades no mercado capazes de fornecer essas soluções, chave na mão ou então soluções de alfaiate adaptadas à organização propriamente dita. Isto tipicamente está ligado com recolha de dados, que depois pode haver comunicação direta com os equipamentos ou não, ou então introdução manual de valores que são recolhidos de toda a parte atributiva ou variável, que no final resulta na aprovação ou não da primeira peça, da primeira e da última peça, mas que há no mercado, claro. É estas duas possibilidades. Ok. Nuno, algum comentário também? Sim, como o Marco disse, pode haver uma solução-chave na mão no MES que já inclua um módulo onde essa opção esteja incluída, ou um sistema específico, um software específico da organização que depois possa dar inputs ao MES para todo o sistema posterior de validação, de manutenção de dados, de arquivo, de evidências, etc. Ok. Uma outra pergunta, algo semelhante também, e tendo em conta as respostas, os comentários que acabaram de fazer, também em termos de integração dos vários softwares. Portanto, fomos falando aqui, principalmente na apresentação do Marco, de várias marcas, inclusive a Soft Expert, que nos patrocina, e integração de todos esses temas. E eu acrescentaria também um outro ponto, e formação aos colaboradores para funcionarem com todos esses diferentes softwares ou com um integrador desses softwares. Como é que o veem? Começávamos também pelo Marco, se calhar. Esse é um grande desafio, porque são diferentes fornecedores de software que como é que nós vamos fazê-los comunicar entre eles? Isso é o primeiro grande desafio, porque o sistema de som de qualidade é um puzzle de várias peças e nós estamos a mudar o tradicional para o digital e teremos que conseguir interligar ou vários softwares e nós temos um outro software de suporte que permite a comunicação entre eles, ou então adotarmos um software mais, digamos assim, ERP que permita aglutinar os vários módulos. Isso é o primeiro grande desafio e depois associado a ele há sempre o background da parte legal, da parte do compliance, de armazenamento de dados. Isso é um grande desafio, até porque nós, enquanto entidade em Portugal, podemos ter uma solução boa para nós, mas pode não ser a mesma para uma entidade na Alemanha e muitas vezes o que é bom local pode não ser bom global e às vezes também o que é bom global pode não ser bom local. E depois também é este problema. A segunda parte, sim, é a formação. Isso também tem que ser um aspecto importante quando avançamos para esta questão de softwares, a formação das pessoas, porque para me parecer no final só uma mera operação de cosmética. Em vez de apresentarmos uma folha de cálculo, apresentamos um software, mas no final o trabalho é o mesmo, tendo os custos das licenças em cima. Isso também tem que ser devidamente planeado e estou-me a recordar, dando já o exemplo, FMEIAs e planos de controle, que foi abordado na apresentação. Uma coisa é a Core Tool, outra vez é o software de suporte à Core Tool. São duas situações diferentes e ambas têm que ser abordadas quando pretendemos avançar para isto. E também tem que se ter atenção na análise do investimento, estes dois aspectos, formação do software e na Core Tool. Uhum.
Nuno, também algum comentário? Eu acrescentava ao que o Marco disse, aqui algumas necessidades. Desde logo, os sistemas não tendem a ser muito user-friendly, sobretudo para quem está no chão de fábrica. Bom, e normalmente as capacidades podem variar, não é? E é muito mais fácil para as pessoas registarem numa folha de papel ou num formato onde é dito especificamente naquele campo é para registar o valor da temperatura ou outro qualquer, do que abrir uma aplicação e depois ter que dar este passo, fazer outro passo e depois validar. Isso torna-se muito complexo. Sistemas user-friendly ou que o próprio sistema automaticamente abra uma janela onde é preciso dar só o input que é expectável, são sistemas que, na minha opinião, devem ser privilegiados. Tal como o Marco disse bem, o APIs, para quem não está habituado, é muito complexo, apesar de ter por trás toda uma programação e uma preparação extremamente importante. É muito complexo, é muito consumidor de tempo fazer um FMEA, um plano de controle. Plano de controle nem por isso, porque já advém do próprio FMEA, mas fazer um FMEA através do APIs é muito consumidor de tempo, ao contrário de usar o formato normal e tradicional do AIAG. Pronto, este é o paradigma que as organizações vão ter que viver e, sobretudo, quando para organizações têm a possibilidade de desenvolver e customizar o MES ou sistemas de suporte ao ERP à sua própria necessidade, essa poderá ser uma vantagem. Ok, obrigado. Eu passava agora a questão à Cristina, mas antes permitam-me apenas um comentário que fomos recebendo também através das redes profissionais, a questão das auditorias remotas. A auditoria remota IATF, sim, é permitido uma auditoria interna, ou mesmo uma auditoria de segunda parte de um cliente ou um fornecedor. A nível de auditorias de terceira parte, portanto, auditorias de certificação dos organismos de certificação, o IATF apenas permite uma situação que reforça que não é uma auditoria, que é o que eles chamam de monitoring. Sim. Isto deve-se a situações agora devidas à pandemia, em que, por razões da pandemia, os sucessivos adiamentos das auditorias de terceira parte vão ocorrendo e então, para não se der um tempo já de si excessivo, desenvolveram este monitoring em que remotamente o auditor pode fazer uma monitorização do sistema de gestão da organização. Portanto, o IATF mantém-se irredutível em termos de auditorias remotas. Agora, claro, inclusive o IATF tem documentação a falar de auditorias internas remotas. E eu aproveitava aqui este comentário para colocar a questão à Cristina, um dos últimos pontos que mencionou, e depois passar também ao Marco e ao Nuno, em termos de cibersegurança. Para além das questões da confidencialidade, como é que avaliam também a cibersegurança com a auditoria remota, com os vários softwares, as várias redes de comunicação, os EDIs e tudo mais, em termos de proteção cibernética? Cristina. Sim, ora bem, isto é um trabalho que terá que ser depois feito pela equipa do IT, portanto tem que garantir essa parte e terem a contingência e a análise de risco sobre a atividade. Porque, de facto, isto termos remotamente tudo em plataformas, corremos aqui um risco muito elevado de qualquer pessoa do exterior conseguir aceder à informação. E nós temos que nos proteger e proteger o negócio, no fundo. Portanto, isto sim, caminhamos para aí e há um grande envolvimento por parte do IT e também do Legal Compliance que tem que verificar todos os acordos, tudo o que tem que ser feito para garantir entre as partes que se vai garantir a confidencialidade. Ok, obrigado. Não sei se respondi. Sim, sim. Nuno? Bom, eu relativamente a isso, eu continuo a ter uma opinião um bocadinho particular e tem a ver com o tipo, com a informação e com o contexto. E como a Cristina disse bem, por vezes tudo que é apresentado via web ou via
remota, tal como estamos a fazer hoje, pode ser objeto de uma cópia de informação que, num contexto fora do âmbito em que estamos a falar, seja o âmbito da auditoria, seja outro, pode levar aqui a más interpretações e até a desvios e até, pronto. A questão de como é que conseguimos manter aqui o sistema minimamente equilibrado para funcionar, eu penso sinceramente que não há aqui uma fórmula genérica e tem que ser definido caso a caso. Ok, obrigado, Nuno. Marco, algum comentário também? Sim, o tema da cibersegurança vai ser cada vez mais um grande foco. Já o é atualmente, e já se falou aqui na Indústria 5.0, com mais partilha de informação, com mais velocidade de transmissão, a cibersegurança tem que estar presente. Em termos de auditorias remotas, aquilo que se aconselha é que sejamos sempre nós a partilhar o conteúdo e do lado de lá só visualizam propriamente dito, ou seja, nunca há aqui partilha não há aqui a partilha de agora és tu que apresentas e agora passo a apresentação para mim. Para sempre nós a partilhar mediante já um sistema que está previamente validado pelo IT da fábrica. Porque hoje em dia, com ligação MES, softwares, com todos os sistemas de partilha de informação, basta só um simples acesso remoto a um equipamento de produção para se ter acesso à rede toda e a partir daí a cibersegurança é colocada em causa. E todos esses aspectos têm que ser acautelados previamente, ou seja, tem que haver quase uma análise de risco de como fazer, em que condições, validar isso mesmo, só a partir daí avançar-se para isso mesmo. E no caso de auditorias remotas, e nós também já temos tido algumas, incluindo com clientes, há a questão da confidencialidade e também temos sempre nós a ter o controle do mecanismo de partilha que está validado pelo IT e não entregá-lo na mão de terceiros em aplicações que são comuns a várias pessoas. Isso era a minha opinião e aquilo que temos estado também vindo a fazer, mas muito ainda há para fazer na cibersegurança e na proteção de dados. Ok. Muito obrigado. Deixa-me só acrescentar só mais uma coisa que entretanto me ocorreu. Portanto, nós, por exemplo, na próxima semana vamos ter o Audit Monitoring com a IATF, portanto já está nos acordos efetuados coberta a parte da confidencialidade. Com os clientes pode também não ser bem assim. Uma das medidas que, por exemplo, a Yazaki tomou no início, quando surgiu a pandemia, foi, portanto, pedirmos aos nossos clientes para se deslocarem, porque nós temos representantes da Yazaki, temos os nossos Customer Service Center espalhados por vários países e nos países onde temos os clientes, portanto, o cliente deslocar-se-ia às instalações da Yazaki e através do computador da Yazaki faríamos então a partilha de toda a documentação. Agora, isto é fazível nestas situações em que é possível fazer isto. Quando não é possível, aí reforço, portanto terá que ser os colegas de IT, depois toda a organização, no fundo, a verificar a análise de risco, planos de contingência e ver como é que vão trabalhar o tema. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Cristina, Nuno, Marco, foi um prazer ter-vos aqui, apesar da distância, mas voltaremos a estar juntos fisicamente em breve. Muito obrigado pela vossa participação. Vamos agora passar para o intervalo do almoço. Infelizmente também terá que ser à distância, não poderemos partilhar o mesmo espaço como no ano passado. Voltaremos às 14h30 para mais apresentações. Teremos a Mobinov, Paul Hardiman, a Odete e depois o encerramento com a nossa colega Maria Moquinho. Aguardamos por vós então às 14h30. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.